Olá, dando sequência então, né, aos mecanismos de formação de urina, nós já vimos filtração glomerular e agora a gente vai para a segunda etapa, que é a modificação desse filtrado. Então lembrem-se que a gente forma uma quantidade de filtrado muito grande em função do débito cardíaco, renal, e que apenas uma parte disso é excretado na forma de urina. Então esse filtrado ele vai percorrer os túbulos renais e ao longo desse percurso, no sentido de reabsorção e no sentido de secreção, como indico as setas aqui, né. E já dá para a gente ter uma ideia, né, a partir da diferença, né, entre volumes de filtrado produzido diariamente e volume de urina eliminada diariamente, que a etapa que predomina, né, ou o mecanismo que predomina nessa etapa de modificação do filtrado é a reabsorção, né. Bom, aqui a gente tem uma tabela que mostra alguns dos componentes do filtrado, eh, quanto desse componente vai estar no filtrado, por dia, quanto vai estar excretado pela urina, e aí qual é a taxa de reabsorção, né. Na verdade, aqui quanto é reabsorvido e aqui a porcentagem de reabsorção. Então, por exemplo, água, 180 litros de água no filtrado diariamente, sendo que a gente excreta 1 litro e meio de urina. Isso significa que a gente está reabsorvendo 178,5 litros diariamente de água, de maneira que a porcentagem de água filtrada que é reabsorvida é de 99%. Sódio, a gente tem uma alta taxa também de reabsorção, veja, apenas menos de 1%, né, do que é filtrado vai ser excretado na forma de urina. Potássio, a gente tem uma alta taxa de reabsorção, cálcio, bicarbonato quase 100%, glicose 100%, né, glicose é um, eh, substrato energético importantíssimo, nós não descartamos glicose na urina, a não ser que seja ultrapassada a capacidade de reabsorção, que é o que acontece com os diabéticos, por exemplo, onde ocorre glicosúria, e eu vou explicar esse mecanismo já já. A ureia, né, 50%, ou seja, a gente tem aqui vários solutos e a água, onde a gente tem uma intensa reabsorção. Bom, esses mecanismos de reabsorção e secreção, eles acontecem por mecanismos de transporte através de membrana que a gente viu na nossa primeira aula, difusão, transporte ativo e osmose, né? E a maior parte desses mecanismos de transporte de solutos, eles dependem de uma proteína, seja por difusão facilitada, seja por transporte ativo. Ou seja, há uma especificidade para esse transporte, tá? E é por isso que existe uma capacidade limitada de transporte, que ela é representada e explicada pela disponibilidade das proteínas livres para esse transporte acontecer. Então essa figura ela mostra exatamente esse caso da glicose, como eu mencionei para vocês, né. Aqui a gente tem no eixo X a quantidade de glicose no plasma em, miligramas por decilitro ou miligramas por cento, né. E aqui a taxa em miligramas por minuto, seja de filtração, que é a linha pontilhada, de reabsorção, que é essa cinza, ou de excreção na forma de urina, tá? Muito bem. Então, o que que esse gráfico está mostrando? Até uma concentração de glicose plasmática de aproximadamente 200 miligramas por decilitro, toda a glicose que está no filtrado, que é filtrada, ela vai ser reabsorvida. Ela é devolvida para o sangue. Ou seja, a quantidade excretada é zero. A partir de concentração de glicose plasmática superior a 200, não vai ter transportador de glicose nos túbulos renais disponível, livre, disponível. Então, a gente já vai estar com a carga máxima de reabsorção, ela chega num platô, e aí o que acontece? Mesmo com a quantidade aumentada de glicose no plasma vai gerar uma quantidade proporcional igual de glicose no filtrado, só que ela não vai mais ser reabsorvida além dos 200, ela começa a ser excretada na urina. E ela vai ser excretada de maneira proporcional ao que é o filtrado, que é proporcional à concentração plasmática, tá?
Então, esse é o exemplo da glicosúria, mas isso vale para todos os solutos que dependem de um transportador na membrana, seja por difusão facilitada ou transporte ativo. E isso se dá também nos mecanismos de secreção. Então, aqui a gente tem alguns solutos que são secretados, né, pelos túbulos renais, aqui alguns ânions, né, e aqui cátions, né. Então, a gente tem ânions endógenos, como, por exemplo, prostaglandina, sais biliares, os sais de urato, né, e alguns fármacos, né, que são aniônicos. Eles são secretados, ou seja, são adicionados ao filtrado por um mecanismo que não é a filtração glomerular, ou não é exclusivamente a filtração glomerular. E aqui cátions, né, então os endógenos, por exemplo, adrenalina e noradrenalina, várias aminas biogênicas, né, aqui como cátions endógenos, que são secretados, e aqui fármacos que são catiônicos, né. Ok. Muito bem. Para a gente, então, compreender, né, esses mecanismos de modificação, de reabsorção e de secreção, nós vamos rapidamente passar pelos segmentos tubulares novamente. E aqui eu apresento para vocês os tipos celulares, porque eles são tipos celulares bem diferentes, dependendo do segmento renal. E essas diferenças, elas estão diretamente relacionadas com a função, ou seja, o papel desse segmento na produção de urina. Começando com o túbulo proximal, são células grandes, cuboides, com uma quantidade de microvilosidade na membrana apical, que é essa voltada para o filtrado, ou seja, em contato com a luz tubular, muito grande, aumentando muito a superfície de contato, e são células riquíssimas em mitocôndrias. Então, é no túbulo proximal onde vai acontecer a maior parte dos processos de reabsorção tubular. E esses mecanismos de reabsorção tubular vão depender de gasto de energia, por isso essa quantidade de mitocôndrias. Ok. Na alça de Henle, a gente tem dois tipos celulares diferentes. Um tipo celular, ele está presente em todo o segmento, que é esse segmento que sai do túbulo proximal e vem em direção à medula renal, que é o ramo descendente, desce da córtex em direção à medula renal. Que são células bem achatadas, finas, e isso vai dar um aspecto fino à alça de Henle, por isso é o segmento fino descendente. São células que vão estar envolvidas em mecanismos passivos de modificação do filtrado. Já o ramo, né, ascendente, então esse que sobe da medula em direção novamente à córtex renal, a gente tem ainda o primeiro trecho, que são os segmentos finos, que são células semelhantes, né, ao descendente, mas a gente vai ter aqui uma porção com células muito parecidas com as células presentes no túbulo proximal, células grandes, cuboides, muito ricas em mitocôndrias. A única coisa é que elas já não têm aquela microvilosidade na membrana apical. Mas, de novo, a gente vai ter um mecanismo de reabsorção ativa importante aqui no ramo espesso ascendente da alça de Henle. Na primeira metade do distal, as células são idênticas ao ramo espesso ascendente, né, como está aqui. E aí a gente já tem na segunda metade do túbulo distal e já no túbulo coletor, dois tipos de células, né, as células principais e as células intercaladas, né. A gente vai falar delas mais lá para frente de novo. E aí a gente tem em todo o túbulo coletor medular e dutos coletores, células que vão estar envolvidas principalmente nos mecanismos de reabsorção de água. Então, a gente vai começar falando do túbulo proximal, né? No túbulo proximal, então, predominam os mecanismos de reabsorção e é um local onde são reabsorvidos 70% da água, de sódio, de cloreto, de potássio, toda a glicose e todos os aminoácidos que vão estar presentes no filtrado. Então, é um local de intensa modificação do filtrado. E esses mecanismos vão envolver, como eu disse, né, mecanismos passivos e ativos, né? Transporte através de membrana e também ocorre transporte paracelular, ou seja, nesses espaços entre as células, tá? E o principal mecanismo que se dá no túbulo proximal é esse que está ilustrado aqui nessa figura. E é ele, inclusive, que vai
criar a energia necessária para que os outros mecanismos se deem, principalmente aqueles ativos, né? Que é aquele mecanismo de transporte ativo secundário que eu mencionei para vocês na primeira aula, né? Que mecanismo é esse? Então, a gente tem aqui o filtrado, então esse aqui é o fluido tubular, as células do segmento proximal, meio intersticial, e aqui a gente tem um capilar vascular, tá? Ok, essas células, elas possuem na membrana basolateral, ou seja, em toda essa membrana, que não é a membrana voltada para o filtrado, uma bomba que é a sódio-potássio ATPase. Essa bomba sódio-potássio ATPase, ela está o tempo inteiro reabsorvendo sódio, tirando o sódio da célula e lançando para o líquido intersticial, que vai ser coletado pelo sangue, e secretando o potássio com custo de energia, com ATP. Então, o tempo inteiro essa bomba está funcionando. Isso vai fazer com que as concentrações intracelulares de sódio sejam sempre muito baixas. E o sódio está sendo tirado da célula o tempo inteiro. Muito bem. Lembrando que é túbulo proximal e que a gente vai estar com o filtrado recém-formado aqui. E a gente tem uma concentração de sódio plasmática, né, elevada, né, de quase 500 milimolares, né, 450 milimolar aproximadamente. E essa vai ser a concentração de sódio no filtrado, ou seja, tem uma quantidade de sódio no filtrado grande, muito maior do que está na célula, que é pequenininha, por conta da bomba sódio-potássio ATPase. Isso vai criar um gradiente químico para sódio, que vai tender a se difundir, e essa difusão ela acontece, só que ela nunca acontece sozinha, ou seja, o transporte de sódio sempre vai estar combinado e acoplado com outros solutos, que vão, então, se beneficiar desse gradiente químico estabelecido pela bomba de sódio e potássio, a TPase, tá? E aí a gente está falando de quais solutos? Vários, né? Então, por exemplo, existe um transportador sódio-glicose, né? Então, a glicose pega uma carona nesse gradiente químico para sódio. Vários aminoácidos, fosfato, lactato, né? Ao mesmo tempo que tem mecanismos que se beneficiam para a secreção também, como, por exemplo, um trocador sódio-H+, tá? Ou seja, muitos mecanismos de reabsorção são facilitados por esse gradiente químico para sódio. Ok. Com isso, ocorre uma intensa reabsorção de solutos. Isso vai deixar esse filtrado com uma concentração osmótica menor do que a concentração osmótica da célula. Ou seja, vai criar um gradiente de concentração osmótica. E, de novo, toda vez que a gente tem gradiente de concentração osmótica, vai existir uma tendência à movimentação de água, que aqui vai ser de reabsorção também. A água vai passar do meio de menor concentração osmótica para o de maior concentração osmótica. Ou seja, é a partir desse mecanismo do transporte ativo da bomba sódio-potássio ATPase, que vai gerar esse gradiente químico para sódio, que vai gerar esse transporte de sódio acoplado com outros solutos, que também ocorre a reabsorção de água. Então, esse mecanismo todo que acontece no túbulo proximal, tá? E aí eu tenho alguns, né, slides que se seguem aqui mostrando, né, esses mecanismos acoplados, né? Eu vou passar um pouco mais rápido porque eu já expliquei para vocês, né? Então aqui os mecanismos acoplados de sódio e glicose. Pelo menos 2 transportadores diferentes sódio e glicose a gente tem no túbulo proximal. Aminoácidos glicose, aminoácidos sódio, o trocador, né, sódio e prótons, né, H+, aqui mecanismos de outros aminoácidos, sódio aminoácidos, né? Nessa membrana que tem essas microvilosidades do túbulo proximal, a gente também tem enzimas na borda da escova semelhantes às enzimas de borda da escova do intestino, que vão pegar aqueles peptídeos e pequenas proteínas, digeri-las para que os aminoácidos possam ser reabsorvidos e com isso a gente não perca na urina, né, proteínas e
aminoácidos que são importantes também como reserva energética e também para renovação tecidual, né? Então, a gente tem enzimas na borda em escova aqui também. Além disso, as proteínas de alta massa molecular, como por exemplo um pouco da albumina, né, e peptídeos hormonais, como por exemplo insulina, eles têm reconhecimento de alguns receptores, são proteínas conhecidas e importantes para o organismo, eles vão ser reconhecidos por receptores e vão ser absorvidos por meio de vesículas, né? Então, a formação, né, de mecanismos ou de fagocitose ou de pinocitose, que vão produzir, né, essas vesículas intracelulares, né, nas quais vão se combinar proteases lisossomais, que vão digerir essas proteínas intracelularmente, e aí esses aminoácidos são reabsorvidos, tá? Então, também tem esse papel. Aquelas proteínas de alta massa molecular que não são reconhecidas por esses transportadores, não são absorvidas, elas vão permanecer na urina. Então, por exemplo, isso acontece com a mioglobina. Bom, mas mioglobina não está circulando no sangue, é uma proteína de ligação de oxigênio que é restrita ao músculo. No entanto, quando ocorre alguma lesão muscular importante, essa mioglobina vai para a corrente sanguínea. E aí, como ela não é reabsorvida, ela é filtrada porque ela é pequena, mas ela não é reabsorvida porque ela não é reconhecida, ela vai aparecer na urina. E isso acontece, por exemplo, né, quando ocorre essa lesão muscular causada por proteases presentes no veneno de serpentes, como, por exemplo, nos venenos das jararacas. E essa figura aqui mostra uma foto, né, uma foto mostrando a urina de pacientes, né, de indivíduos que foram picados por jararacas. Aqui no momento, logo após o acidente, né, veja que a urina está escura pela presença de mioglobina. E aí, com o tratamento com o soro antiofídico, né, essa lesão ela vai diminuindo, né, e aí a urina volta a ficar clara. E esse mecanismo a gente chama de mioglobinuria, que é característico do acidente com jararacas, né, e outros animais peçonhentos cuja peçonha é rica em proteases que vão ter essa atividade miotóxica. Bom, aqui estão continuando, né, esses mecanismos no tubo proximal. Aqui a gente tem o trocador, né, sódio H+, e tem, né, a importância dele no mecanismo de reabsorção de bicarbonato, né? Então, é esse mecanismo de trocador de sódio prótons, H+, que vai permitir também que esse bicarbonato originado do ácido carbônico, originado do próprio metabolismo celular, possa ser reabsorvido, né? E é fundamental essa reabsorção, já que o bicarbonato é o nosso principal tampão extracelular. Mais alguns mecanismos aqui, né? Aqui mostrando o transporte de cloreto, que se dá por transportadores, né, acoplados também, ou também pela via paracelular. Reabsorção de potássio, né, o potássio, aqui está mostrando, né, a bomba sólido de potássio ATPase, a tendência de secreção do potássio, né, mas a gente tem uma reabsorção por arraste, né, paracelular de potássio. Então, boa parte do potássio, né, embora ele seja secretado, ele é reabsorvido por esse arraste no transporte paracelular. Ureia também é arrastada para esse paracelular, mas ela também se difunde facilmente através de membrana, né? Então, ela também é reabsorvida no túbulo proximal. E lembrando que toda essa reabsorção de solutos vai criar um gradiente de concentração osmótica que vai permitir que a água também seja reabsorvida. Bom, com isso a gente finaliza o túbulo proximal, né? 75% do filtrado que é produzido por filtração glomerular vão ser reabsorvidos no tubo proximal, ou seja, há uma intensa modificação do filtrado nesse primeiro segmento. No entanto, como tem reabsorção de solutos e de água junto, a concentração osmótica do filtrado que deixa o proximal e vai em direção à alça de Henle ainda é a mesma que a concentração osmótica de todos os demais líquidos corporais, ou seja,
300 miliosmoles, tá? Isso é bem importante mencionar, né? Ele é muito modificado, mas ele ainda é isosmótico com relação a todos os outros líquidos corporais. E aí a gente vai para a alça de Henle, né? Na alça de Henle, lembrando que a gente tem 2 segmentos diferentes, né? O descendente, que tem essas células fininhas, e o ascendente, que tem aquelas células grandes parecidas com a do túbulo proximal, né? Então, nesse segmento fino aqui, a gente vai ter células que são permeáveis à água, né? E que no segmento descendente vão permitir essa movimentação de água, eu já vou explicar como ela vai ocorrer, né? E no ramo ascendente, é um segmento que é permeável a sódio e cloreto. Então, vai ter muita movimentação de sódio, cloreto e de água em todo esse segmento fino, de maneira passiva, né? Já no segmento espesso ascendente, que tem aquelas células parecidas com o do proximal, a gente vai ter ainda aquela bomba sódio-potássio ATPase na membrana basolateral, criando esse gradiente químico para sódio e favorecendo, então, um transporte, uma reabsorção de sódio nesse segmento, e, de novo, ela não se dá sozinha, ela acontece acoplada com cloreto. Então, é uma reabsorção de sódio e cloreto. No entanto, esse segmento espesso, ele é impermeável à água, tá? E é uma característica muito importante para esse mecanismo que vai se dar na alça de Henle. Que está aqui ilustrado, né? Esse mecanismo a gente chama de mecanismo multiplicador em contracorrente, ele já vai ser apresentado novamente para vocês já, né? E ele vai gerar um gradiente de concentração medular, que vai ser muito importante para a produção de urina nos rins, tá? Muito bem. Então, aqui a gente tem, no ramo descendente, né, a presença de acoporinas, deixando esse segmento permeável à água, e aqui a gente tem, né, no ramo ascendente fino, o transporte de sódio e cloreto, no sentido de reabsorção, e no ramo espesso aqui a gente vai ter também reabsorção, só que ela já envolve o mecanismo de bomba sódio-potássio ATPase, criando esse gradiente para que sódio seja reabsorvido, tá? Sódio e cloreto. Tá? Tem reabsorção de potássio junto, mas tem secreção. Então, o movimento líquido, né, final, é um sódio para cada 2 cloretos sendo reabsorvidos nesse segmento espesso da alça de Henle, que é impermeável à água. Ou seja, a reabsorção de solutos não é acompanhada pela reabsorção de água de maneira diferente ao que acontece no tubo proximal. E com isso, o meio, que é o filtrado, ele vai ficando hipoosmótico. Ok, e aí a gente chega com o filtrado no túbulo distal. No túbulo distal, a primeira metade ela é de células semelhantes ao ramo espesso ascendente da alça de Henle. A gente ainda tem reabsorção de sódio e cloreto, né, cerca de 4% ainda, e é um epitélio impermeável à água, tá? Então, de novo, sódio e cloreto sendo reabsorvidos, mas uma membrana que é impermeável à água. E aí esse filtrado ele vai ficando cada vez mais hipoosmótico, tá? Na segunda metade do distal, né, ou seja, no túbulo distal final e no todo o túbulo coletor, a gente tem esses segmentos, né, essas células intercaladas e principais, células principais e células intercaladas, tá? Que vão ter principalmente um mecanismo importante de secreção de prótons. Essa secreção de prótons, ora é de H+, ora é de potássio, dependendo do pH dos líquidos corporais, tá? E aqui também vai acontecer, né, a secreção de alguns ânions inorgânicos, né? É uma via importante de secreção, né, dos fármacos que estão em circulação. Ok, tudo isso então, resumidamente aqui. Já no túbulo coletor, né, e duto coletor na região medular, né, a gente tem um segmento que ele é normalmente impermeável à água, mas na presença do hormônio antidiurético, ADH, ele se torna permeável à água. O que acontece aqui é a incorporação de acoporinas nessa membrana, tornando essa membrana permeável à água,
e com isso a água vai poder ser reabsorvida, e nessa situação, na presença de ADH, a urina produzida ela é concentrada, ou seja, hiperosmótica. Então, a água, né, ela pode ser reabsorvida se tiver aquaporina, se não tiver aquaporina, ela fica retida no filtrado e a urina vai ser diluída. E aqui tem a movimentação de ureia, né? Então, a ureia ela é reabsorvida em vários momentos no trajeto, né? Ela é reabsorvida no túbulo proximal, e ela vai ser reabsorvida também no túbulo coletor, vem para o interstício, a concentração de ureia no interstício aumenta, e aí ela se difunde facilmente para a alça de Henle. Então, ela fica reciclando aqui, dessa maneira, 50% da ureia que vai estar no filtrado vão ser eliminadas na forma de urina, o resto fica nesse circuito aqui sendo reciclado. Ok, bom, com todos esses movimentos, né, de reabsorção de solutos e movimentação de água, né, a gente vai ter a nossa urina sendo produzida, né, e a concentração da urina produzida, ela vai depender de duas situações. Ela depende, lembre-se que a água, ela só pode ser movimentada se houver gradiente de concentração osmótica, né? A água se movimenta por difusão, é um mecanismo de osmose, é a favor de um gradiente, ocorre através de um canal, que é a aquaporina, né, de um transportador, mas o que vai fazer com que a água atravesse a aquaporina é gradiente de concentração osmótica. Então, para que a água seja reabsorvida, precisa ter uma concentração osmótica no interstício maior do que a concentração osmótica que está no filtrado, né? E isso é mantido por esse mecanismo que acontece na alça de Henle aqui, que é um mecanismo multiplicador em contracorrente. Eu vou mostrar para vocês esse mecanismo acontecendo, né, de uma forma dinâmica, para vocês compreenderem bem esse mecanismo. Além disso, a membrana tem que estar permeável, e quem garante isso é o ADH. Então, essa figura, ela mostra, né, as concentrações osmóticas do interstício, desde a região cortical até a medula externa, aí a medula interna, que é onde vai estar túbulos coletores, alça de Henle e túbulos coletores, né? Então, veja, sódio e cloreto são os principais constituintes, né, no plasma, no filtrado, na urina, né? Então, a concentração intersticial desses aqui vai representar, desses solutos, vai representar a concentração osmótica final também. Então, veja que as concentrações elas vão aumentando ao longo do trajeto, né? Isso significa que a concentração osmótica, existe um gradiente vertical de concentração osmótica, da córtex em direção à medula. Quanto mais internamente na medula, maior vai ser a concentração osmótica intersticial. Aqui, só para ilustrar esse mecanismo da ureia, né? Então, a ureia, ela é reabsorvida ao longo do sistema tubular, né? Boa parte se dá no túbulo proximal, veja que a concentração diminui bem no túbulo proximal. Há uma secreção de ureia na alça de Henle, mas, de novo, uma reabsorção nos túbulos coletores, tá? Então, lembrando que aqui ela fica reciclando nessa região medular aqui. E isso contribui para a elevação da concentração osmótica no interstício medular, favorecendo, inclusive, a reabsorção de água nos túbulos coletores quando a DH está presente. E aqui, né, o mecanismo, né, esses transportes, né, de sódio e cloreto no néfron, uma figura parecida com o que eu mostrei lá atrás, né, no início da aula, mostrando que sódio e cloreto ele é reabsorvido em quase todo o trajeto, o grosso, né, a maior parte da reabsorção se dá no túbulo proximal, na alça de Henle no ramo espesso ascendente, e um pouco no distal e no túbulo coletor. E aqui a água, né, então boa parte da água é reabsorvida, a maior parte é reabsorvida no túbulo proximal, arrastada por essa reabsorção de solutos. No ramo fino descendente, a reabsorção de água também acontece, e aí no túbulo coletor, né, é variável, dependendo da presença de ADH, tá?
E aqui essa figura resume, né, esses transportes de sódio e de água ao longo de todo o néfron. Então, maior parte da reabsorção de sódio e de água no proximal, e aí a gente tem, né, dependendo se é um néfron que está produzindo urina concentrada ou não, essa quantidade de água sendo reabsorvida no túbulo coletor, né, proporcional à presença de ADH. Ok, então para fechar, né, assim, para terminar, né, essa parte da explicação desse mecanismo de produção de urina, né, eu vou mencionar para vocês esse mecanismo de produção de urina concentrada. Ela depende desse mecanismo que ocorre na alça de Henle, na medula renal, que é o mecanismo que a gente chama de mecanismo de contracorrente, ou mecanismo multiplicador em contracorrente. E ele tem esse nome, né, porque funciona como um trocador em contracorrente, né? E aqui a gente tem uma ilustração do que é um mecanismo de contracorrente, quando a gente tem dois tubos, né, aqui são vasos sanguíneos, com temperatura diferente, né? Então, imagina quando a gente chega, né, um com 0 grau e outro com 100 graus, e eles percorrem esse tubo no mesmo sentido. O que vai acontecer? Vai ter troca de calor aqui, né, entre eles, há uma transferência de calor, né, desse tubo com 100 graus para esse de 0 graus, até que eles igualem a temperatura. Então, nos dois tubos, né, o líquido, ele sai com temperaturas iguais, 50 graus. Agora, se a gente passa por um mecanismo de contracorrente, ou seja, o fluxo em um tubo ocorre num sentido e no outro tubo em sentido contrário, é estabelecido um gradiente vertical de temperatura, né? Por quê? Porque ao longo de todo o trajeto há uma troca, né, criando esse gradiente, né? Então, a gente consegue entender bem esse mecanismo de gradiente quando a gente pensa nessa troca de calor, tá? E ela é semelhante ao que acontece na alça de Henle, tá? Há uma troca, né, porque se dá em fluxo em contracorrente. Aonde? Na alça de Henle, né? A gente tem um ramo que é descendente e um ramo que é ascendente. E eles trocam entre si. E o que eles trocam? Sódio, cloreto e água, tá? E isso vai criar um gradiente vertical. Do quê? De concentração osmótica, tá? E aí eu vou passar um filme para vocês para ilustrar esse mecanismo multiplicador em contracorrente. There is no initial osmolarity gradient in the kidney's interstitial fluid, where the osmolarity is identical to that of normal body fluids. The first step involves sodium leaving the ascending limb, either by passive diffusion in the thin ascending limb or by the NAK2Cl cotransporter in the thick ascending limb. Because the thick ascending limb is impermeable to water, water stays behind and the osmolarity of the thick ascending fluid decreases. Sodium is... Então, o que ele disse aqui, né, é que nesse ramo espesso ascendente há aquela reabsorção de sódio e cloreto, mas lembrando que essa membrana é impermeável à água. Isso vai acarretando o quê? Uma diminuição na concentração osmótica do filtrado que está dentro do tubo e vai aumentando a concentração osmótica do líquido intersticial, tá? Então, ocorre reabsorção de sódio e cloreto no ramo espesso ascendente, que é impermeável à água, e aí com isso o filtrado vai ficando hipoosmótico. Ele está mostrando em etapas, tá? Essas concentrações, elas são irreais, né? Vocês vão ver lá no final que vai ocorrer esse gradiente vertical. Tá em inglês, mas eu penso que dá para vocês acompanharem pelas ilustrações, né? Para quem não consegue acompanhar a língua, tá? Fora que tem também uma legenda. Mas a ideia de mostrar o filme para vocês aqui é mostrar esse transporte de sódio, cloreto e de água de uma maneira mais dinâmica. Added to the interstitial fluid, increasing its osmolarity. This creates an osmolarity difference between the interstitial fluid and the thick ascending limb. Water diffuses out of the thin descending limb until the fluid there has equilibrated with the interstitial fluid. Bom, já que aumentou a concentração osmótica do interstício, ele está mais concentrado do que o líquido no filtrado,
né? E a membrana da alça de Henle descendente, né? Aquela toda ramo fino, é permeável à água, a água vai ser reabsorvida a favor desse gradiente osmótico. Once the descending limb has equilibrated, fluid from the proximal tubule enters, pushing the higher osmolarity fluid below it down the loop of Henle. The osmolarities of the fluids in the descending limb and the interstitium are again mismatched, causing water to leave the descending limb until the two fluids have re-equilibrated. You can see a corticopapillary gradient being generated between the fluid in the cortex and the fluid below. Então, o que ele fez aqui, né? Como tem filtrado circulando o tempo inteiro, né? Aquele filtrado que veio do túbulo proximal com 300 miliosmoles, ele chegou aqui, antes estava 400. Então, tem gradiente de concentração osmótica. Se tem gradiente de concentração osmótica, a água é reabsorvida. Isso vai diluir o interstício e concentrar, né, cada vez mais o filtrado enquanto ele percorre esse caminho. É o que ele está mostrando. These two steps are repeated with each cycle enhancing the gradient. Sodium leaves the ascending limb for the interstitial fluid, decreasing osmolarity in the ascending limb. The interstitial fluid osmolarity increases. Water diffuses out of the thin descending limb, increasing the osmolarity in the descending limb until it equilibrates with the interstitial fluid. Low osmolarity fluid from the proximal tubule pushes the fluid below it down the loop of Henle. Water leaves the descending limb to decrease interstitial fluid osmolarity and re-equilibrate. At its maximum, the osmolarity of the inner medulla is 4. Então, depois que acontece, né? Isso é uma coisa dinâmica, o tempo inteiro está chegando novo fluido do proximal para a alça de Henle, né? E a gente continua tendo reabsorção de sódio cloreto pelo ramo espesso, adicionando sódio cloreto no interstício, fazendo com que a água seja reabsorvida. Então, ó, observem que a gente vai acumulando sódio cloreto aqui, ó, na região cada vez mais medular. Isso vai fazendo com que a concentração osmótica na medula aumente em relação ao córtex. Isso vai estabelecendo esse gradiente vertical. E esse mecanismo é um mecanismo de multiplicador em contracorrente. Ó, ele pode chegar a 900 miliosmoles. Aqui está mostrando, né, ainda 400, mas ele pode vir até 900 times miliosmoles. that of the cortex. Ok, então, finalizando, olha aqui um gradiente, né, de concentração osmótica. Veja que esse gradiente ele acontece não só no filtrado, ou seja, dentro do túbulo, mas também no interstício. Também no interstício. Estava ajustando aqui o volume. Isso quer dizer que a gente lembra que a gente tem um outro segmento tubular aqui do lado da alça de Henle, que é o túbulo coletor. Então, o túbulo coletor ele estava chegando da córtex em direção à medula com filtrado hiposmótico, né? Olha aqui, ele está hiposmótico, né? E aí, o que ele vai encontrando? Uma medula cada vez com uma concentração osmótica maior. Então, já existe uma tendência à reabsorção de água. Se a membrana estiver permeável à água pela presença de aquaporíneas devido à circulação de vasopressina, ou seja, de ADH, essa reabsorção acontece e a urina produzida ela vai ser concentrada. Que é o que está mostrando, né? Bom, aqui de novo, né, mecanismos ocorrendo, né? E aqui eu chamo a atenção para um outro detalhe importante nesse mecanismo, né? Lembra que eu falei que tem 3 diferenças no néfron cortical e no néfron justamedular? Localização, tamanho da alça de Henle, né? E isso já vai criar diferenças na produção de urina, né? Porque todo esse mecanismo acontece na medula renal.
Então, no néfron cortical, onde não está, né, na medula renal, esse mecanismo não ocorre. Além disso, para que a concentração osmótica, né, seja cada vez maior aqui, maior o comprimento da alça de Henle. Então, quanto maior o comprimento de alça de Henle, maior pode ser esse gradiente vertical, né? E a terceira diferença é a vasa recta. Notem que há uma reabsorção de água aqui, né? A água está sendo lançada por o interstício. Se essa água permanece no interstício, essa água vai diluir essas concentrações aumentadas. E aí a capacidade de concentrar a urina do rim é perdida. Então essa água ela precisa ser removida rapidamente de toda a medula renal. E quem faz isso é a vasa recta. Por isso a importância da vasa recta no néfron justamedular. Ela é responsável para carregar essa água para longe da medula renal, mantendo essas concentrações osmóticas elevadas, tá? Então, essa figura ilustra esses mecanismos, né, de captação de água pela vasa recta. É também um mecanismo contracorrente que se dá na vasa recta por conta dessa disposição. Vou mostrar mais um videozinho para vocês entenderem um pouquinho melhor esse mecanismo multiplicador em contracorrente. The kidney is the body's filtration system and produces urine in its thousands of nephrons, the kidney's basic unit. Each nephron begins with a Bowman's capsule, wrapped around a capillary ball, the glomerulus, which becomes a tubule that eventually forms the loop of Henle, before collecting into tubules and ducts that empty into the bladder. Fluid from the blood enters the nephron by filtration and passes along it, where substances are added from the blood by secretion or removed from it by reabsorption. Potassium and hydrogen ions, organic acids and bases, metabolites and foreign substances are secreted across a selective membrane. The potassium and hydrogen are exchanged for sodium along the tubule. 99% of the filtrate is reabsorbed through a mixture of passive diffusion down an osmotic or concentration gradient and active transport by pumping against a concentration gradient. The kidneys can conserve water. The only way that the body can move water is by moving sodium chloride first. You have to create a concentration gradient so that water can move by osmosis in the direction of the highest concentration. The loop of Henle creates a hyperosmotic region in the medulla. Então, vejam, ele acabou de mencionar, né? É preciso criar um gradiente osmótico para fazer com que a água possa se deslocar, né? Lembra, a gente produz 180 litros de filtrado diariamente, a nossa urina é apenas de 1,5 litro. Essa água, ela precisa ser reabsorvida. E ela só vai ser reabsorvida se esse gradiente de concentração osmótica for estabelecido. Então, vejam a importância dele. Of the kidney, acting as a sponge, drawing water out from the collecting duct, if the duct becomes permeable under the influence of vasopressin, also known as antidiuretic hormone or ADH. The ascending limb of the loop of Henle, which is impermeable to water, pumps out sodium chloride via sodium-potassium chloride co-transporters from the urine into the blood in the vasa recta. Blood in the vasa recta carries this sodium chloride into the medulla, making the entire region hyperosmotic. The blood, which is moving in the opposite direction to the urine in the loop of Henle, then ascends parallel to the descending limb of the loop of Henle. This descending limb is water permeable, allowing water to move out of it into the vasa recta. This entry of water into the ascending vasa recta reduces the osmotic potential of the blood to normal
as it returns to the body. The interplay between the loop of Henle and the vasa recta is called the countercurrent multiplier. Essentially, the medulla acts as a sponge, retaining and releasing water to address the water requirements of the body. ADH acts on the collecting duct to make it permeable to water, allowing water to... Então, a importância, né, fundamental, além do gradiente vertical, que vai criar essa força necessária, que é a pressão osmótica para a água se deslocar, a presença do hormônio antidiurético. Move into the hyperosmotic medulla, where it is drawn up by the vasa recta and returned to the body. Ok, para finalizar, né, nossa aula, nós vamos ter uma aula sobre controle da produção de urina, onde esse mecanismo, né, de regulação pelo hormônio antidiurético vai ser trazido, né, mas eu já me antecipo um pouquinho aqui, já que eu já trouxe ele, né. Todas as vezes que nós estivermos, né, e os grupos animais, né, mamíferos, né, estiverem com um balanço hídrico positivo, ou seja, a quantidade de água no organismo é maior do que a quantidade de água necessária para o seu metabolismo, esse hormônio ele não vai estar circulando, a gente não vai ter ADH circulando, e com isso a urina ela vai ser diluída ou ela vai estar com a sua concentração osmótica no máximo igual à concentração osmótica plasmática, que é de 300 miliosmoles. Em todas as situações em que o balanço hídrico for negativo, ou seja, quando a quantidade de água que a gente tem no organismo ela é menor do que aquela que é usada metabolicamente, a gente economiza água, produzindo uma urina concentrada, né? E isso a gente faz produzindo e liberando a vasopressina na corrente sanguínea, né? O mecanismo de multiplicador em contracorrente na alça de Henle já existe, ele já está lá, em prontidão. Tem ADH, vai ter aquaporina no túbulo coletor, a água vai ser reabsorvida, a urina vai ser concentrada, tá? Então, esse mecanismo, ele acontece, né, sempre, independente da necessidade de produzir urina concentrada ou não, tá? Em nós, né, seres humanos, a nossa capacidade de concentrar a urina, ela é de até 4 vezes a concentração osmótica plasmática, ou seja, ela vai chegar no máximo a 1.200 miliosmoles, e isso se dá pela participação, né, principalmente da ureia, e não pela nossa capacidade intensa de absorção de água, né? Então, a concentração osmótica, ela sobe, não porque a gente reabsorve uma quantidade muito grande de água, mas porque a gente adiciona ureia, né, no filtrado, elevando a concentração osmótica. Mas a gente tem, né, vários mamíferos que estão muito adaptados a ambientes de estresse hídrico, como, por exemplo, o ambiente marinho, né, que tem um aporte de cloreto de sódio muito grande, né, ou animais de deserto, né, que vivem no deserto. Nesses animais, os rins, eles possuem basicamente só néfron justamedular, eles não têm néfron cortical, e ainda assim, esses néfrons justamedulares têm alças de Henle muito compridas. Isso vai estabelecer um gradiente vertical maior ainda, né? Além disso, uma melhor resposta ao estímulo hormonal. Mamíferos de deserto e marinhos podem produzir uma urina que pode chegar a 9.000 miliosmoles. 30 vezes concentração do plasma, tá? Em aves, essa capacidade também a capacidade de produzir urina também está presente, mas como os néfrons justamedulares são em igual número para os néfrons corticais, né, essa capacidade não é tão boa. Bom, e daí por isso que, né, que a gente, a partir disso que a gente explica, né, por que se a gente tiver numa situação de naufrágio, por exemplo, né, no ambiente marinho, a gente não deve beber água do mar, né? Não deve,
né? Por quê? Porque nós vamos estar recebendo, né, pela ingesta da água do mar, uma quantidade muito grande de sódio de cloreto. Essa quantidade de sódio de cloreto, ela vai precisar ser excretada pela urina. E como a gente não tem uma capacidade boa de reabsorver água, para que esse sódio e cloreto sejam excretados, a quantidade de água necessária para excretar essas concentrações de sódio e cloreto vai ser maior do que a quantidade de água absorvida da água do mar. Então, a água do mar, na verdade, ela vai desidratar ainda mais o indivíduo, tá? Além disso, a água do mar, ela é muito rica em magnésio, né? E magnésio, para quem já ingeriu leite de magnésio, sabe disso, né? Ele aumenta a motilidade no trato gastrointestinal. Ele pode causar diarreia. E aí, além da água do mar levar à desidratação por conta da excreta do excesso de sódio e cloreto, também pode levar a um maior déficit hídrico por conta da diarreia que vai provocar no indivíduo, tá? Então, a urina, né, vai ter uma quantidade, mesmo volume, um volume maior de urina do que a da água do mar ingerida, vai ter uma quantidade de sal ainda menor do que a quantidade de sal ingerida. Além disso, né, lembrando da quantidade de magnésio. E aqui mostrando, né, que alguns mamíferos conseguem produzir uma urina com uma concentração osmótica bem elevada, como alguns animais de deserto, como eu mencionei. E os marinhos também. E essa figura é um resumão, né, de todos esses mecanismos, né? Ela fica aí para o final, né, da aula de hoje, resumindo todas as etapas de produção de urina. Ok, com isso eu encerro a aula de formação de urina. Nossa próxima aula será sobre os mecanismos de controle da formação de urina. Cuidem-se e até a próxima.